quinto ano. Eu e a professora Rosane estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje vamos trabalhar com a média aritmética. Queremos também agradecer ao professor Ed Carlos pela ajuda que tem nos dado na elaboração das aulas. Isso mesmo, professor Ed, que faz os slides pra gente e nos auxilia em algumas outras partes da aula. Sempre nos dando bastante ideias, né? Então, vamos ver hoje a média aritmética, mas antes disso, precisamos do quê? Relembrar o que já estudamos. Mas antes de relembrar, o material, professora Nilma. O material. A professora Nilma esqueceu, mas eu também acho que vocês já organizaram. É porque já está sobre a mesa, professora Rosane. E eu imagino que de vocês também já esteja pronto. Sim, quando o a gente vai pra escola, a gente já vai com o material na mão. Isso, o caderno. Lápis e borracha. A régua é bastante importante hoje porque nós vamos desenhar aquele quadro. Isso. Vocês já sabem que vai ter jogo hoje. Vamos nos divertir. E, claro, agora relembrando, o que nós fizemos na aula passada? Na aula passada, nós vimos uma fábula. Nessa fábula, vocês lembram? A onça bancou esperta, juntou um grupinho ali para caçar para ela, praticamente, porque ela ficou com toda a caça, né? Bem isso, ela ficou com tudo. Ó, um quarto para ela, um quarto para onça, um quarto para onça, um quarto para onça. Daí, nós vimos na reta numerada a colocação das frações e também trabalhamos com números decimais. Bem isso. Então, vamos ver a tarefa? Eu tenho certeza que vocês fizeram a tarefa. Vamos lá. Número 1. Marque as frações na reta numérica. Vamos lá. Primeiro, 1/4. O que a gente tinha que fazer para marcar 1/4? Era um inteiro dividido em 4 partes. O nosso inteiro vai do 0 ao 1. Então, 1 dividido em 4, 1/4 vai ficar onde? No primeiro tracinho, né? O primeiro pedacinho ali é 1/4. Porque é um só, né? Exatamente. A outra fração, 1/2. 1/2. Em quantas partes nós vamos dividir? Em 2, professora Rosane. Isso. Então, como já está dividido, né? Se eu pegar 2/4, é uma fração equivalente, que também já estudamos. Isso mesmo, professora Rosane. Muita coisa a gente já viu, né? Nossa, esse já trabalhamos bastante fração, né, professora Rosane? Que Isso gostoso. mesmo. E agora a gente já está craque em fração. Agora, e 5/5? Em quantas partes vamos dividir? O denominador determina a quantidade de partes. 5 partes, professora Rosane. Mas como 5 partes de 5? Quando o numerador e o denominador são iguais, eu estou pegando um inteiro, professora Rosane. Isso mesmo, então 5/5 são todos os quintos de um inteiro. E 3/2? Ó, o meio, o 2 me diz 2 partes. O 3 é maior do que o 2, quer dizer que eu vou pegar mais que um inteiro. Então, o primeiro inteiro já está dividido em meio. Em 2 partes, já temos um meio, 2 meios. 3 meios, teremos que repartir o próximo inteiro. Exatamente, 3 meios é mais que um inteiro. E 2/8? Eu vou pegar o meu inteiro e dividir pelo denominador, que são 8 partes. Tá ali, divididinho. Quantas partes eu vou pegar? Vou pegar 2 partes, professora Rosane. Isso. Agora, fácil de responder as perguntinhas, porque já estão respondidas. Primeira, quais das frações acima representam um inteiro? qual representa um inteiro? 5/5. Ó, Está lá em cima do 1. Duas frações equivalentes. O que é mesmo fração equivalente? Apesar de elas terem numerador e denominadores diferentes, elas representam o mesmo pedaço do meu inteiro. Exatamente. Então, nós temos 1/4 e 2/8. Nós vimos aqui que fica no mesmo lugar na reta. Isso, nós já marcamos, então é tranquilo de responder, né, professora Rosane? Exatamente. Mas que um inteiro! Esse tá bem marcado ali também. Sim, eu peguei um inteiro e fui mais metade, então 3 meios. E a última perguntinha? O mesmo que 0,5 décimos. 0,5 décimos. 5 décimos, 5 é metade de 10. Então, 1 meio é a mesma coisa que 5 décimos. Isso, então, a gente, colocando as frações na reta numerada, elas nos dão todas essas respostas. E não precisamos fazer muitos desenhos. Mas, claro que isso aqui também tudo eu poderia fazer por desenho. Poderia. Lembrando que se você for desenhar inteiros diferentes para fazer comparações, eles têm que ter o mesmo tamanho. Ah, é.
Se tem dois inteiros Para serem comparados, comparados. tem que ser iguais. Isso é bem importante. Então, hoje novamente temos uma história e temos mais uma fábula do mesmo livro que a gente leu na semana passada, que é o livro do Monteiro Lobato, né? E as ilustrações são de Alci Linares. O livro é da editora Globinho. E hoje a nossa história é sobre o cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: "Não posso mais, esta carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso irmãmente, 6 arrobas para cada um." O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo! Quer então que eu arque com 6 arrobas, quando posso tão bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta! Lembre-se de que, se eu morrer, você terá de seguir com a carga das 4 arrobas e mais a minha. O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e, sem demora, arrumam com as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó e nem piedade. "Bem feito!" exclamou um papagaio. "Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrado agora." Esse burro não foi muito... Desculpa, o burro foi inteligente. Quem não foi muito inteligente foi O cavalo. o cavalo. E tem uma palavra aqui que a gente leu e eu fiquei em dúvida, procurei no dicionário. Pilheriou. Alguém já ouviu essa palavra? Sabe Essa palavra é difícil de encontrarmos, né? bem professora? difícil. Então, essa palavra, eu também não sabia o que era. Aí eu fui procurar no dicionário, que o dicionário é para isso. No dicionário diz que pilheriou é fazer piadas. Ele continuou fazendo piadas do burro. Ah, você vira O show do burro, né? O burro tava carregando muito mais, né? E no final, aconteceu que o burro já Falou, tinha né? falado. Porque... Então, você acha que essa divisão de cargas inicial era justa? Não, né? Se o cavalo tava com menos carga que o burro, poderiam mesmo, desde o começo, já ter dividido igualmente, né? É, que a sugestão do burro era essa, vamos dividir, e daí eu não preciso carregar tanto, né? Mas o Então, cavalo... ali pergunta se era válida. Claro que era válida, né, professora Rosane? Com certeza. Qual a lição que podemos tirar dessa fábula? E aí, pensem aí um pouquinho. O que nós podemos aprender? Eu fiquei pensando sobre isso, e me veio uma coisa, sabe, professora Nilma? O que, professora Rosane? Pensa lá, a mamãe tá limpando a casa e você tá lá assistindo TV. Aí a mamãe pede, vamos ajudar? Vamos lavar a louça pra mamãe? Aí a gente fica de preguiça e não faz. Aí depois a mãe fica muito cansada porque ela fez tudo sozinha. Aí a gente diz assim, mãe, vamos jogar cartas, mãe? A mãe vai dizer, não, agora eu tô muito cansada, não posso. Se você tivesse ajudado, a mãe poderia ter terminado o serviço antes e daí estaria mais disposta. Já pensaram nisso? Isso. É uma Dividir ideia, as tarefas é uma coisa importante dentro de uma casa, né, professora? Isso. Dentro de um trabalho também. A divisão de tarefas faz o trabalho ficar mais leve. Mais interessante também e mais Também. gostoso, que a gente fica conversando, aí passa mais rápido. Exatamente. Então, eu pensei nessa, mas você pode pensar em outra coisa. Nós podemos aprender várias lições sempre com as fábulas. Então, o cavalo e o burro carregavam arrobas. Mas o que é mesmo uma arroba? Nós já vimos isso esse ano. Já quando trabalhamos com massa, arroba é a unidade de medida de peso, de massa. Lembram por que aquele peso está entre aspas? Né? Isso, porque na verdade tinha que ser massa. A palavra peso a gente usa no nosso dia a dia. Uma arroba corresponde a 15 quilos no Brasil. Isso, então só para vocês relembrarem. Agora, vamos pensar juntos. Qual é a carga de cada um dos animais? Era 4 do cavalo, 4 arrobas. E 8 arrobas do burro. O que o burro queria fazer? Separar, né? Ficar com 6 ele, 6 o cavalo. Então, ele queria juntar tudo E dividir ao meio.
Exatamente. 12 arrobas dividido pelos 2, cada um ficaria com 6. 6 arrobas. Aí o burro não tinha uma carga tão grande e o cavalo podia carregar menos. Então, aí cada um carrega 6. O cavalo ia ter um pouquinho mais e o burro um pouquinho a menos. Mas no final, o cavalo não ia ter que carregar tudo sozinho, como aconteceu. Provavelmente não ia acontecer esse desastre com o burro. E o que o burro fez, na verdade, foi uma média aritmética. Já ouviram falar em média aritmética? Acredito que já. Ele somou as duas quantidades e dividiu por 2. Isso é fazer uma média. Somar os dois, ele somou 4 mais 8, Deu 12. 12 dividido pelos 2, 6. Isso. 6 para cada um. 6 para cada um. Aí cada um ficaria com a mesma quantidade. Então, mas e se fossem 3? Será que eu posso também fazer uma média aritmética? Pode, professora Rosânia. Consigo. Vamos ver como. Vamos ver como. Então, agora vamos acrescentar a nossa história imaginando mais um burro. Desculpa, mais um cavalo. Isso, mais um cavalo. E esse cavalo já carregava 6 arrobas. E daí tem os três pesos. Aqui, o 6, o 8 e o 4. Tudo junto dá 18 arrobas. Exato. Então, e se eles dividissem igualmente, quanto cada um levaria? São quantos animais mesmo? Não conte, professora. Vamos ver se eles já entenderam. Vamos ver. Agora é a vez de vocês. Não conte. Não conte. Vamos ver se eles conseguem fazer sozinhos? Eu tenho certeza que sim. Eu também acredito. Já perceberam qual é a técnica? Qual será que é o o segredo? segredinho, O segredo da média. Então, vocês vão agora pegar o caderno de vocês, que vocês já deixaram prontos, e copiar aqui a aula, né? A data, o título, o probleminha, que a gente já começou a fazer, e responder essa pequena pergunta aí. Isso, só copiar essa parte. 6 arrobas, mais 8 arrobas, mais 4 arrobas, igual a 18 arrobas. Isso. E a pergunta, se eles dividissem igualmente, quanto cada um carregaria? Pronto, então agora vamos dar um tempinho. Então, conseguiu descobrir o segredo? Vamos ver como a professora Rosânia resolveu esse. Eram 3. Eram 3 animais. Tinha que dividir por 3. Por 3. Já descobriram o segredo da média? Ah, professora, Quando eram 2? eu dividi por 2. Quando são 3? Eu divido por 3. E se fossem 4? Eu dividiria por 4. Exato, este é o segredo. Eu A junto tudo e divido igualmente entre as partes. Então, como são 3 animais, o total foi dividido em 3 partes. Média vai ser sempre assim. Quando eu faço média aritmética, eu vou fazer isso sempre. Como são 3, divido por 3.
Então, para calcular a média, somamos os números e dividimos o total pela quantidade de números somados. Isso mesmo. Não precisam anotar isso ainda, depois a gente anota. Isso, ok? depois a gente faz o resuminho da aula. Agora vamos começar com o nosso jogo. Tem que ter jogo pra gente se divertir um pouquinho. É verdade. De aprender se divertindo. Jogo das médias. Qual o material que nós vamos precisar? 3 dados, mas não se preocupem, eu só vou precisar dele hoje aqui. A gente vai jogar e você vai marcar seus pontos em casa. Mas se depois vocês quiserem jogar, vocês vão precisar de 3 dados ou 3 saquinhos. Dentro de cada saquinho aqui, temos os números de 1 a 6, que são os números dos dados. Os números dos dados. Vamos aqui, mostrar certinho. O 1, depois tem o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Em cada saquinho deverá ter esse conjunto de números. Isso, em cada um dos saquinhos, tá? Ó, eu tenho aqui os 3. Nos 3 saquinhos tem a mesma coisa. Mas como eu tenho os dados, vou jogar com os dados, que é mais rápido. Mas o jogo é o mesmo. Por que que a gente mostra esse? Porque se de repente você não tem 3 dados em casa, não é para não deixar ter jogado. É pra jogar mesmo assim. Se quiser brincar, você pode usar a alternativa das fichinhas. Isso, e quanto mais a gente joga, primeiro a gente se diverte, ajuda a mamãe primeiro a lavar a louça, ou a avó, ou a tia, ou qualquer pessoa que você mora. Organizar as próprias coisas, né? Organizar seu quarto, sua cama, seus brinquedos, seu material de escola. Aí, depois a mãe tem tempo, ou a pessoa que cuida de você, pode ser a avó, né? Até os teus irmãos, né? Os irmãos, Então, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar esse material, os dados, ou pegar uma fichinha de cada montinho, de cada saquinho. Aí a gente vai pegar essa tabela ali, que nós já vamos desenhar no caderno, não se preocupem, vou dar tempo para isso. E nós precisamos de 2 jogadores. Pode até ser mais. Pode, mas no mínimo 2. Sim. Se vocês quiserem jogar em 3, 4, pode jogar a família inteira. Então, como que nós vamos jogar? Primeiro o jogador pega os 3 dados na mão e joga. Aí, a parte de cima é o número sorteado. No meu caso aqui, ó, 4, 4 e 2. Dá pra ver? Aí eu vou somar. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Quantos números nós somamos? 3. Então tem que dividir por 3. Por 3. Você já aprendeu números decimais, então a tua divisão deverá também ter números decimais. Provavelmente, Se quiser usar a calculadora, quando você não tem certeza para fazer a divisão decimal, pode fazer. Como você vai ter que dividir 10 por 3 e o número 10 não é múltiplo de 3, a gente vai pegar o inteiro mais perto para baixo. 10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1. Como o quociente é 3, nós só vamos levar em consideração o quociente. Professora Nilma, faz lá pra gente, por favor, o cálculo 10 dividido por 3. São 3 dados, somei os 3, deu 10. Tem que dividir por 3, por quê? Por 3. Porque eu quero a média. A média é sempre pelo número D que eu somei. Então, 3 vezes o 3 vai dar 9. Porque se fosse 4, daria 12. Daria mais do que o 10. Então, eu não posso usar. 10 menos 9, sobra 1. Isso, mas essa rodada não valeu. Não valeu, esse é só para explicar. Só pra explicar. Então, você pode levar em conta apenas o 3. Se você quiser usar o número decimal, até pode. Mas fica mais divertido apenas com o 3. Senão demora muito, né, o jogo. Depois que a gente somou, obteve o quociente, que no caso é o 3, né? Nós vamos anotar na tabela e o próximo jogador vai fazer a mesma coisa. Aí, depois de 3 rodadas, as médias são somadas. E quem tiver a maior soma, ganha. Então, agora, vocês vão fazer essa tabela no seu caderno. Para isso que a gente pediu a régua, né? Isso. Então, a professora Nilma já vai colocar ali o seu nome que você vai pôr, a gente não sabe. Que aí você vai pôr seu nome, né? A gente não pode colocar o nome de todo mundo, né? E o outro vai ser a professora.
Na última vez, eu que joguei. Hoje vai ser a professora Nil. Então vamos lá. Agora sim, agora é pra valer. Agora eu vou pegar... Ah, não! Tem que copiar a tabela primeiro? Isso, DT. Quase que eu esqueço como é que vocês vão anotar, né? Então vamos deixar um tempinho para vocês poderem copiar essa tabela no seu caderno, tá bom? Pronto, então você começa. Vou jogar os dados pra você. Sua primeira rodada. Ixi, deu a mesma coisa que antes, ó. 2 mais 4 mais 4. Quanto que dá isso? 2 mais 4, 6. Mais 4, 10. Esse cálculo nós já fizemos. Nós já fizemos, então tá fácil. Então, a sua primeira rodada, você tem 3 na sua média. Média 3. Agora vamos ver a professora Nil. Vou misturar bem pra ela não dizer que eu tô roubando. Ixi, caiu lá dentro. Vamos ver. Ixi, ela vai ficar brava de novo comigo. Deu 2, 1 e 4. 2 mais 1, 3. mais 4, 7. 7. Se eu vou dividir 7 divididos por 3, vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Vai sobrar 1. Eu vou pegar o 2. Então, para a professora, a média foi 2. Daqui a pouco ela vai começar a falar que eu que tô. Não tô, ó, eu nem olho. Não, professora. Não, professora. Essa tá fácil. 6 com 6 com 6. O máximo, né? O máximo. Aqui, 3 vezes 6, 18. Ou 6 mais 6, 12, mais 6, 18. 18. Dividido por 3, 18. Dá 6. 6, claro. Esse, mais esse, mais esse são 3. Dividido por 3, 6. sua média é 6. Isso, ó, lembrando, somamos 3 números, temos que dividir por 3 para ter a média. Tá, vamos lá. Vamos ver se a professora Nilma também tem sorte. Agora tira 3, 6. Não, ela não teve sorte. 2 mais 1 3 mais 5. dá 8. 8. 8 divididos por 3 também vai dar 2. Porque se fosse 3, daria 9, 9 passaria. Tem que ser menor. Lembra que a gente combinou o número menor? Então, eu vou ter média 2 novamente. ai, de novo 2. Esse 2 tá me perseguindo faz algumas horas. É verdade, da última vez tava sempre 0,2, né? É. Ai, mas esses alunos são muito sortudos. Olha, o que deu agora? 5 mais 5 mais 5, que dá 15. Além de ser muito, ainda é fácil de somar. Sim. 3 vezes 5. E também dividir, porque dividir. são 3 partes de 5. Vai dar 5 de novo. Ah, Vai dar 5. opa, deu bastante o de vocês. A professora Nilma vai ter que tirar coisa bem alto. Agora, vamos ver se ela vai conseguir. Você já viu. Mesmo que eu consiga, eu não passo. Ah, foi bom dessa vez, ó. 4 mais 5 mais 5. 5 mais 5, 10. 10. Mais 4, 14. 14 divididos por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. 12 para chegar no 14, sobram 2. A minha média é 4. E agora, para saber o resultado? Agora vamos ver quem ganhou. Eu vou somar aqui. 6 mais 3, 9, mais 5, 14.
2 mais 2, 4, mais 4, 8. Ixi! Você ganhou novamente. Vocês lá em casa são muito sortudos. Ou a professora de mim é muito azarada. É verdade, pode ser um dos dois. Então, gostaram do jogo? Agora vocês podem fazer com seus familiares. Lembrando que vocês podem também fazer com mais dados, né? Pode fazer com mais dados, com números. Se vocês vierem com fichinhas, pode fazer com números maiores. Pode. Aí pode fazer com a calculadora para ir mais rápido. Lembrando, quando eu dividir lá 8 pelo 3, vai dar 2, alguma coisa. Isso. Qual é o inteiro? O que está antes da vírgula. Lembram disso? Então o ponto é o que está antes da vírgula. O que vem depois da vírgula é esse 2 dividido pelo 3. Lembram? Nós já fizemos isso. É uma outra parte. Aquilo pode desconsiderar. Vocês podem, por exemplo, jogar com 4 dados. Pode. Por quanto que eles vão dividir aí? Em 4. Isso mesmo. Você vai. Só que daí, se você jogar com números, tem que ter 4 saquinhos. Ou 4 montinhos, pode ser também. Aí vocês vão jogando. E aqui uma outra coisa que a gente não pode esquecer. Vamos dizer que está jogando com esse. Então você vai tirar aqui 5. Já mostro as 3. Aqui eu tirei 6. E aqui eu tirei 6. São 3 fichinhas. O 5 é igualzinho aos dados, como se fosse os dados. Aí eu pintei deixei as minhas de uma cor diferente. Porque depois que eu somei, dividir por 3, eu tenho que colocar de volta. Sim, e eu aqui, vou colocar no saquinho certo. ou no montinho certo, com a mesma cor. Aqui dentro são todas as cartinhas roxas. Aqui dentro são as amarelas, ó. E nesse outro as pretas. Então, tem que pôr de volta. Aí mistura bem e pega de novo uma Mesmo carta porque de se você cada. trocar de lugar, vai ficar números repetidos no saquinho. É verdade, daí não fica legal. Tá bom? Então, podem jogar em casa. Lembrando que dá pra jogar com 2 dados. Só que daí você vai dividir por 2. Isso significa média. O mínimo de números, né, professor, seriam 2. Porque senão não dá pra fazer média. Não dá pra fazer Aí não tem graça, né? Pode até jogar com 1 e colocar lá, mas daí... a metade daquele número, daí, né? Não, daí não é metade, daí é só ele. Só ele sozinho. Então, Vamos lá. 4. Qual é a média de 4? Quantos números somei? 1. Não dá pra fazer média, só tem vai um. dividir por 1, 4. Vai dar 4. Dá pra jogar também, mas aí fica muito fácil. Fica muito sem graça, eu acho, né? Aí, mas se você tiver uma irmãzinha bem pequenininha, um irmãozinho, daí dá pra jogar com ele. Daí dá pra fazer assim. Isso. Só que daí não é jogo das médias. Mas é um outro jogo diferente. Vamos continuar então nossa aula. Então aqui era a nossa tabela, né? Agora pegamos aqui um probleminha com médias. Vamos resolvê-lo? Vamos ler, professora? Jonas é jogador de futebol. O time de sua escola participou de um campeonato. Jonas marcou 2 gols na primeira partida, 4 na segunda, 5 na terceira e 1 na quarta. Lembra que o campeonato são várias partidas, né? Qual foi a média de gols por partidas de Jonas? Isso. Então, agora, o que vocês precisam anotar? Quantos gols na primeira? 2. Quantos na segunda? 4. Na terceira? 5. Na primeira? 1. Você vai... Opa, na quarta? 1. Na quarta. Desculpa. Você vai pegar agora, Não. encontrar a média desse total. Mas não conte, não dê pista. Não. Dê pista, Agora, professora. agora nós já trabalhamos aqui no jogo. Você já fez lá. Todo mundo já entendeu o que é média, né? Isso, agora ele tem que fazer sozinho. Nós vamos dar um tempinho para você resolver esse Vocês são problema. muito espertos e vão conseguir resolver. Então, um tempinho pra vocês.
Conseguiu achar a resposta? Vamos verificar então se você fez o cálculo certinho. Então, Tá, o professor Ed organizou assim. Numa tabelinha, né, para saber o Isso. partido. Ele fez um quadro e colocou ali para ele não se confundir. Primeiro passo do problema, de resolver o problema, é organizar os dados. Isso. Você pode organizar assim no quadro ou também um abaixo do outro também pode, Isso. né? Primeira partida, tanto, segunda partida, também pode, é seu critério. Mas se você organizando os dados, você consegue calcular mais facilmente, né, professora Rosane? Isso, e mais rapidamente. Porque aqui, ó, agora é só somar. O 2 mais o 4, 6. mais 5, 11. Mais 1, 12. Então, no total, Jonas fez 12 gols. Ele é bom. Nossa, é um craque. E qual foi a média por partida? Quantas partidas ele jogou mesmo? 4. Então, tem que dividir por... Por 4. O que eu vou dividir por 4? O 12, que é o meu total. Então, 12 dividido por 4, 3. Vocês já ouviram na televisão eles falar a média de gols deste jogador é de tantos por partida? É isso que eles fazem. Eles somam os gols que eles fizeram nas partidas. O total de partidas, dividem pelo total de partidas que esse jogador participou do campeonato que ele está, né? O Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paranaense, a Copa do Mundo. E daí eles fazem a média de gols. É isso que significa fazer a média. Temos outra situação aqui para vocês observarem, onde é usado a média, que também a gente ouve de vez em quando as pessoas falarem. Numa cidade. A gente esqueceu da pergunta, da resposta, que é muito importante. Ah, sim. Escrever a resposta. Exatamente. Quando tem uma pergunta, eu tenho que respondê-la. E para respondê-la, eu tenho que escrever o que me foi pedido lá em cima. O que foi pedido? Qual foi a média de gols por partida? Então, a média de gols por partida é de 3. Então, a média é de 3 gols por partida. Isso. Se você escreveu diferente, não tem problema. O importante é que você tenha responder a resposta de acordo com a sua pergunta. Porque às vezes acontece assim, ó. A gente responde isso aqui. É de 12. 12 gols. A gente se esquece de ler a pergunta novamente. E daí a gente acha que a resposta é 12. Por isso que tem que sempre voltar na pergunta. Qual é a média? Foi a média de gols por partida? A média foi de 3 gols por partida. Se vocês observarem, cada vez que nós trabalhamos com um problema, a professora Rosânia retoma a pergunta. Por quê? Porque cada vez que estamos resolvendo um problema, é importante nós voltarmos ao problema e ver se a gente fez todos os passos que foi pedido para encontrar a resposta. Isso mesmo, é bem importante. E aí? Tá pronto o nosso problema? Vamos pro próximo? Então, o próximo é sobre temperaturas. Nós também já trabalhamos. Numa cidade, foram registradas as seguintes temperaturas durante 5 dias, sempre às 6 horas. 24 graus Celsius, 25 graus Celsius, 22 graus Celsius, 21 graus Celsius e 18 graus Celsius. Qual é a temperatura média registrada na cidade às 6 horas durante esses dias? Isso. Então, vamos lá. Agora é com vocês. Tempinho para vocês resolverem. Lembrem-se, organizar os dados, copiar a pergunta, sem esquecer de responder a pergunta. Exatamente. Então, tempinho para vocês.
Conseguiu achar a resposta? Vamos ver. O que nós precisamos fazer primeiro? Nós precisamos organizar as nossas informações, né? Primeiro nós vamos organizar as temperaturas, que são os nossos valores, né? São 5 dias com as seguintes temperaturas: 24 graus, mais 25, mais 22, mais 21, mais 18, igual a 110 graus Celsius. Exato. Lembre, quando nós trabalhamos com medida, é importante ter a sigla da medida. Então, como foi colocado aqui no slide, cada valor está acompanhado da sigla da medida. Isso. Se você não colocou em cada uma das parcelas, Pode colocar não só tem na problema, resposta. mas na resposta é bom pôr. Bom, agora eu vou lá. Será que dá para responder minha pergunta? Qual é a temperatura média registrada? Não, eu sei aí o total desses dias, professora Então, Rosane. aí tem que fazer mais coisa. Quantos dias que eram? 5, professora Rosane. Então, tem que dividir por 5. 110 Divididos por 5, 22 graus Celsius. Então, a temperatura média durante essa semana de segunda a sexta, que são 5 dias, deu 22 graus Celsius. Isso. Então, respondemos a pergunta: qual é a temperatura média registrada na cidade? São 22 graus Celsius. É a temperatura média registrada nessa cidade. Então, agora você tem que escrever também a resposta. A temperatura média é de 22 graus Celsius. Exatamente. Então, colocando a resposta lá no seu caderno, talvez você escreveu um pouco diferente, não tem problema. Se você colocou lá, temperatura média, 2 pontinhos, 22 graus Celsius, também tá certo. Também o dá que certo. não pode é colocar só 22. Tem que ter... Porque 22 sozinho pode ser 22 bolinhas, 22 palitos, 22 metros. tampinhas, 22 metros. Então, tem que colocar graus Celsius. Porque estamos trabalhando com medidas. Ok? Então, vamos para o nosso resumo da nossa aula hoje? Para calcular a média aritmética entre números, somamos os números e dividimos o total pela quantidade de números somados. Das temperaturas, eram 5. Dos gols, Eram 4. No nosso jogo, Eram 3. e do burro e do cavalo, Eram 2. ou seja, eu somei 2, dividi por 2. Somei aqui Aqui no jogo, somei 3, dividi por 3. Isso, e assim. No gol, somamos 4, dividimos por 4. Nas temperaturas, somamos 5, dividimos por 5. Então, nós vamos colocar isso lá no nosso caderno para não esquecer o que é média aritmética, ok? Então, anotem lá. Um tempinho para você copiar. Resumo copiado, falta só Fazemos a nossa tarefinha da semana. isso. E como vocês têm feito sempre as tarefas, lembram que daí a gente revisa a matéria estudada, o conteúdo estudado e fica sabendo melhor, né? Então, Isso. a tarefa é Na essa. próxima aula a gente corrige a tarefa feita. Maria fez 3 provas, nas quais ela tirou essas notas ali. Qual é a média? Ó, outro lugar que a gente usa muito média. Média de notas. Sim, é verdade. Qual é a média dos seguintes notas?
Aí se a Maria tirasse essas notas ou essas notas, qual seria a média? É isso que vocês vão fazer. Então, mais um tempinho para vocês poderem copiar. Tarefa copiada, vamos para o nosso final de aula, nossas perguntinhas finais. Número 1. Quais eram os personagens da nossa história? Um burro e um cervo e um cavalo, um burro e um cavalo, um cervo e um elefante. Ai, de tanto a gente falar. Foi. Tá ali. O burro e o cavalo. Nós falamos tanto desses dois aí, né? Cervo e elefante nem apareceram, Nem né? apareceram. Só o cavalo e o burro hoje. Número 2. Na história, o burro calculou a fração equivalente, a média aritmética, o tempo ou a distância da viagem. E aí? Do que a gente falou? Média aritmética. Isso mesmo. Então o burro calculou a média. No jogo das médias, o primeiro jogador tirou as fichinhas representadas a seguir. A média aritmética é 5 mais 6 mais 4 dá 15. 15 divididos por 3 dá 5. Isso, dividiu por 3, por quê? Porque são 3 fichinhas. Exatamente. Última pergunta. Para encontrar a média aritmética, usamos quais operações? Subtração e divisão? Divisão e multiplicação? Subtração e multiplicação? Ou adição e divisão? E aí, quais que a gente mais usou? Adição e divisão, professora Rosane. Exatamente. Ficamos por aqui, então. Isso, essa foi a nossa aula de hoje sobre média aritmética. Então, esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima aula de matemática. Tchau, pessoal.